tomou conhecimento no dia 17 ao meio-dia. No dia 18, o José Carlos estava com mandado de prisão decretada já, prisão temporária. E a gente sendo pressionado, né? A gente sendo pressionado por vocês, por manifestação, por todo mundo, e já sabendo que o cara estava com mandado de prisão. E nem a família, a gente não contou nem para a família. Por que foi decretado a prisão dele? Primeiro porque ele era ex-namorado dela, tinha um relacionamento um tanto quanto conturbado. Quando a gente começou a ouvir os familiares, os 4 ou 5 familiares que vieram fazer o boletim de ocorrência já foram ouvidos na hora. Então ali a gente já identificou que o relacionamento deles era um pouco conturbado. Haviam trocado ameaças e tal. Pelo fato da Wanderleia também ser uma pessoa recatada, quem sabe que seja esse o termo, não ter o hábito de sair de casa sem avisar, ter filho e um neto de 1 ano que ela gostava muito. Então, de cara, a gente imaginou que a gente já contava com a possibilidade de ter ocorrido alguma coisa mais grave, porque ela não teria fugido com ele por livre e espontânea vontade. Até pelo histórico de que o relacionamento não estava legal. Então, logo depois do desaparecimento dela, na noite que ela desapareceu às 5 horas, às 11 horas, familiares entraram em contato com o José Carlos e pediram onde é que ele estava, se ele estava com a Wanderleia, e ele falou que estava em Brasília. Não, estou aqui em Brasília, não sei, não estou sabendo do desaparecimento dela, inclusive se vocês souberem alguma coisa, me fale e tal. E a gente conseguiu provar que um dia antes dela desaparecer, ele estava aqui. Quando ela saiu do colégio, nós conseguimos identificar um veículo seguindo o carro dela, que provavelmente seja o dele. Nós conseguimos comprovar que ele tentou alugar um carro aqui em Caçador. Enfim, conseguimos colocar ele aqui na cena do crime. O que já chamou suspeita. Por que ele ia mentir? Namorado dela e tal. E a prova, assim, a prova inicial que culminou com a representação pela prisão preventiva foi 2 testemunhas que a gente ouviu que viram um homem agredindo uma mulher dentro de um Corsa prata no estacionamento do Cereal. A gente descobriu que ele veio para cá com um veículo Ford, com um veículo K+, um K sedã, que ele locou na Localiza por 10 dias. Na cidade de Porto União, quando ele estava indo embora, depois de ter matado ela, ele tentou trocar esse carro. Depois a gente descobriu por quê, porque tinha mancha de sangue. Quando a gente descobriu que ele estava com esse carro, a gente entrou em contato com a equipe da Polícia Civil de Brasília, e a Polícia Civil de lá apreendeu esse veículo e submeteu à perícia. Logo de cara foi constatado vestígio de sangue e de cabelo longo e loiro, compatível com o cabelo dela. O que a gente fez? Sangue humano. A perícia já constatou que era sangue humano. Dia 18, quando começou a pressão dos familiares, ali tal, o pessoal começou a ligar para ele, falando que ele estava sendo procurado, que já tinham vindo na polícia e tal. E o que ele fez? Ele é de Brasília. Em 36 horas, ele rodou 8.600 quilômetros pelo Brasil. Ele saiu quando ele ficou sabendo, quando pressionaram ele saiu de Brasília, foi para Maceió, de avião. Quando a gente conseguiu entrar em contato com um colega nosso, um delegado aqui de Santa Catarina, que está na Força Nacional, para ele verificar a situação, a gente já viu que ele estava deslocando para Natal, de ônibus. Por incrível que pareça, tem 2 delegados de Santa Catarina que estão na Força Nacional. Um deles está em Maceió e outro está em Natal. Então, parece que é para acontecer, parece que é para desenrolar. Liguei para esse outro colega que está lá, aí descobrimos que tem um homônimo da mãe dele, que depois a gente descobriu que era falecida, que morava numa cidadezinha a 3 horas de Natal. O mesmo nome da mulher, 84 anos, ele tem 60, tudo para ser a mãe dele. O que a gente me ajudou? Tá indo para casa da mãe. Liguei pro colega que está lá em Natal, foram até a casa lá da suposta mãe, enfim, foram na rodoviária, nada. De Natal, ele pegou o avião e foi para Porto Alegre. Aí, na verdade, quando ele foi para Natal, a gente já imaginou que ele poderia estar tentando fugir do país.
representamos aqui pro Dr. Yannick para que o mandado dele fosse cadastrado no sistema de impedidos e procurados da Polícia Federal e também que fosse emitido o alerta vermelho da Interpol para que ele não pudesse passar as fronteiras, pelo menos de avião. Quando ele foi para Porto Alegre, a gente imaginou que ele poderia alocar um carro e ir para o Uruguai ou para a Argentina. Contatei o delegado da Polícia Federal do aeroporto, ele entrou em contato com todas as locadoras de veículo, só tinha um voo internacional, que era 7 horas, e eles ficaram monitorando para ver se ele ia sair e tal, enfim, retornou para Brasília. A gente acredita, isso sem nada concreto, que ele possa ter ido nessas cidades deixar objetos dela, deixar relógio, deixar celular, deixar documentos pessoais, para daqui a pouco fosse localizado lá e atrapalhasse a investigação, como se ela tivesse ido para lá sozinha, alguma coisa assim. A gente acredita que tenha sido isso, até porque ele não soube explicar. Ele falou que não sabe o que foi fazer, ele ficou louco, ficou perturbado depois disso. Montamos uma equipe aqui de caçador, 3 policiais, e partimos de carro para lá. Chegamos lá na terça-noite, entramos em contato com o pessoal da Delegacia de Roubos e Furtos, da Polícia Civil, que prestaram apoio para nós e começamos a monitorar a residência dele. 2 dias monitorando a residência das 5 da manhã à meia-noite, e o cara intocado em casa, não acendia uma luz. Daí, por isso que a gente não estourou a casa, porque a gente não queria correr o risco de perder a surpresa, né, o elemento surpresa, enfim, que ele soubesse que estava sendo investigado. Na quarta-feira, por volta das 10 horas da manhã, ele deu o sinal de vida, ele saiu lá no jardim da casa e a gente resolveu deflagrar a operação. Prendemos ele, cumprimos mandado de busca na casa dele. Na casa dele lá, a gente apreendeu no veículo, o que chamou a atenção foi uma fita de silver tape com mancha de sangue, tanto na parte externa quanto na parte interior. Ao lado do corpo dela tinha um pedaço de fita que a gente acredita que ele tenha amarrado ela, para ela ter permanecido no carro. Conduzimos ele para a delegacia. Num primeiro momento ele negou a autoria, e aí a gente foi confrontando as provas que a gente tinha dele. A confissão dele foi uma confissão muito superficial, assim, ele contou que pegou ela no mercado, chamou ela para conversar, pegou ela no mercado, aí discutiram e ele estava arrumando para Brasília, tipo, como se fosse levar ela para lá meio que amarra. A ida para lá já foi contra a vontade dela, né? Ela se encontrou ali no cereal, mas a partir do momento que ele saiu dali foi contra a vontade. Inclusive no decorrer da investigação também a gente ficou sabendo que ele passou numa cidade de São Paulo, um amigo dele, e comprou um revólver calibre 32 e desceu com esse revólver para cá, que depois a gente ficou sabendo que muito provavelmente é o revólver utilizado no crime, porque pelas características é um revólver calibre 32. Ele falou para nós só que ele falou para mim que ele deu algumas facadas no abdômen e no pescoço dela, e que depois desferiu tiros nela que não sabe nem se acertou. E que depois disso ele teria tentado por 3 vezes atirar na cabeça e o revólver falhou, a versão dele. E aí esse revólver, segundo ele, foi abandonado em um rio na divisa no estado de Minas Gerais. A gente até passou na volta lá, mas um rio gigante, sem chance de nem tentar buscar. O canivete também ele falou que não está mais com ele. E ele comentou que ele pegou um relógio que era dela. Pegou um relógio, mas também falou que não sabe onde que está. Foi cumprido o mandado de prisão temporária de 5 dias. Por que ele não foi trazido para cá? Porque a gente estava numa viatura descaracterizada, a gente foi numa viatura descaracterizada,
em 3 policiais e não tinha logística para trazer ele junto numa viagem de 20 horas. A gente ia ter que parar no hotel, alimentação, como é que a gente vai parar no hotel, algemar o cara? Não tinha logística nesse primeiro momento. Então ele está preso à disposição do juízo de caçador, ele já foi interrogado, confessou na presença do advogado dele e apontou onde que estava o corpo. Aí a equipe aqui de caçador, a gente acionou a equipe daqui que localizou lá. Ela estava querendo deixar dele, ele falou que fazia de tudo por ela, que tinha alugado apartamento aqui e tal, e ela não se importou, enfim, foi por isso, um crime passional. Ainda por conta do nosso clima, que está frio, né? Ainda estava bem conservado, assim, claro que já iniciou um processo de decomposição ali, mas ainda estava bem preservado aí por conta desses dias frios aí que fizeram, né, na última semana. E aparentemente havia várias lesões na região do pescoço, do rosto e também no abdômen dela, provocados por arma branca, né? E também alguns disparos de arma de fogo. Foi localizado ali próximo de Calmon, 5 quilômetros antes de Calmon, tem uma entrada à direita ali que liga umas fazendas. Foi localizado a uns 500 metros da rodovia. Por homicídio duplamente qualificado, pela razão de ele ter utilizado meio que impossibilitou a defesa da vítima. É um caso, um dos primeiros, né, que a gente está trabalhando depois da alteração legislativa, que vai se enquadrar dentro do feminicídio, que é aquela alteração lá quando, né, há uma relação ali afetiva e o porte de arma também, que ele confessou que tinha esse revólver. Dele ter vindo para cá armado, com canivete, com o revólver, ter tentado levar ela para lá, foi ele que chamou ela para conversar ali há 1 hora, enfim, né? A princípio, assim, a gente ia ver o crime como premeditado. Esse crime chegou ao nosso conhecimento, esse desaparecimento dela chegou ao nosso conhecimento na terça-feira, por volta do meio-dia. E o crime ocorreu, né, na noite anterior, por volta das 19 horas. A Polícia Civil já, né, não teria mais como impedir, esse crime já estava consumado. O que aconteceu depois daí foi a fuga desse autor aí por vários estados do Brasil e tentando aí se esquivar aí, então da investigação, né, da justiça. Nesse meio tempo a gente acabou recebendo vários apelos aí de familiares, de amigos, de autoridades, enfim. E isso tudo, né, eu só queria expor agora que é difícil nesse momento para a gente poder abrir a investigação e falar sobre detalhes da investigação, porque acabava atrapalhando uma investigação extremamente delicada. E nós tínhamos que correr contra o tempo, evitar que ele fugisse, é claro, reunir provas, mas acima de tudo manter o sigilo dessa investigação para que pudesse obter o êxito, né, na manhã de ontem, então, de anteontem, né, na verdade, de quarta-feira, na prisão desse autor. Infelizmente no encontro do cadáver, né, do corpo dessa professora. E eu quero dizer o seguinte, que Caçador nós temos hoje aqui em Caçador uma das melhores equipes de investigação do estado, né, tão boa quanto as equipes das divisões especializadas de Florianópolis aí. Vários crimes aí foram elucidados esse ano, né, o Dr. Matos aí fez frente a muitos deles. Então, nós temos sim uma equipe muito boa, muito bem treinada e com uma qualidade investigativa e profissional assim, inquestionável.